Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar sobre 5 coisas que você deveria saber sobre espiritualidade. Os mistérios serão revelados. Você quer saber mais? Fica comigo, é logo depois da vinheta. Bom pessoal, já vai deixando o seu like aí, assine o nosso canal e aciona a sinetinha para você receber avisos de novas publicações. É isso aí. Bom, nós solicitamos aí para o pessoal no geral que nos acompanha para enviarem perguntas. E das muitas perguntas que nós recebemos, nós selecionamos 5 perguntas que a gente entende que são perguntas muito pertinentes e que a gente acha que todo mundo deveria saber disso. Então, ao invés da pessoa vir perguntar para a gente, né, no WhatsApp, eu responder, eu falo, olha, tua pergunta está guardada, ou então eu convoco as pessoas no Facebook, ou mesmo na lista do Telegram, né, ou então no WhatsApp, escrevam, façam suas perguntas para que a gente responda no programa. Então as perguntas são essas aí. Pergunta de Estevam, de Nova Iguaçu. Reencarnar sucessivas vezes seria expiação ou missão espiritual? Tá aí, é uma pergunta bastante pertinente, porque eu diria que tem um pouquinho das duas coisas, na verdade. Porque nas reencarnações, nós também afugentamos os nossos karmas negativos, né? E é claro que muitas vezes, eu diria que na maioria das vezes, a gente vem com algum tipo de missão espiritual. Nós temos missões de diversos tamanhos. Às vezes você tem uma missão com a sua família, você tem uma missão com uma pessoa só, você tem uma missão com uma coletividade, com um grupo de pessoas, enfim, não dá para a gente mensurar, mas todas as missões elas são importantes num determinado contexto. Por exemplo, vamos imaginar que a pessoa ela tem uma missão que ela tem que criar um filho ou criar uma pessoa, vamos imaginar que ela vai na adoção, cria uma pessoa, né, adota uma criança, né? E essa criança, de repente, ensina com todo carinho e tudo mais, e essa criança ela vira, de repente, um cientista aí que descobre a cura para alguma coisa. Vocês estão entendendo a grandiosidade da coisa? Todo mundo tem uma missão de maior ou menor grau. Aquilo que você está fazendo, aquilo que você está propagando, né, é uma sequência de fatos oriundos de um ponto. Então tudo foi importante no contexto. Por exemplo, eu tive uma pessoa na minha vida, que era minha mãe, que eu discutia muito espiritualidade. Essa pessoa, ela me ajudou bastante para que eu buscasse novos entendimentos, né? Então isso aí é que faz a diferença, na verdade, sabe? A gente busca essas referências na nossa vida para que a gente possa fazer alguma coisa, fazer a diferença. E isso pode ser em diversas coisas, não só no campo da espiritualidade, como eu falei, poderia ser também no campo científico, no campo da medicina, no campo, entendeu? Alguma coisa que pudesse favorecer a humanidade. Enfim, a gente pensa em pequenas coisas e essas pequenas coisas podem se tornar grandes coisas. Por exemplo, é muito simples, você criou alguém, foi um médico, curou muita gente, se tornou um advogado, ajudou muita gente, né, defendeu muita gente que precisava ser defendida. Vocês estão entendendo? É uma correlação de coisas. Então todo mundo tem uma missão espiritual. O importante é você definir qual é a sua missão de vida. Para que você veio aqui? Dá para você ter esse entendimento quando você começa a sondar os mistérios à nossa volta. Então aí você vai ver realmente, ou você vai perceber, né, qual é a sua missão de vida. E aí o seu karma negativo são consequências do seu aprendizado. Você vai vencer, você vai passar por diversas coisas na sua vida, né, que vão te dar luz a outras coisas e outros entendimentos. Então é isso aí. Espero que a pergunta esteja respondida. Vamos à próxima. O Pedro de Campinas ele mandou a seguinte pergunta: qual a diferença de alma e espírito? Nós já explicamos isso algumas tantas vezes, tá? E eu vejo, às vezes, na corrente espírita e tudo mais, o pessoal falar que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Nós temos que entender que nós temos o eu universal,
aquele que é oriundo da chispa divina, né? Nós somos, entendeu? O alter ego, né? O eu superior, que é a nossa alma, é a quinta essência, é o akasha, é o quinto elemento, é a alma humana. A alma humana, ela se carrega de informação para o nosso crescimento, né? O crescimento individual. Qual é o crescimento individual? O crescimento individual é a cada ego existencial que você passa em cada vida que você vive. Então, o acúmulo desse conhecimento é transferido para a alma. Ah, mas quando a gente tem acesso a isso? Sempre. Sempre. Quanto mais elevado o teu padrão de consciência, quanto mais elevados os seus pensamentos, mais você terá acesso a esse conteúdo, digamos assim, né? Conteúdo de sabedoria, até por conta de diversas existências. Por isso que a gente fala, né? Os mais velhos são mais sábios. Na verdade, são. Tem uma sabedoria, nem que seja popular. Ele passou, aquela pessoa só não quer ensinar se ela não quiser, se ela for rabugenta. Porque senão, uma pessoa de idade pode ensinar muita coisa. Ela passou por determinados problemas na vida dela que ela pode ensinar, ela pode falar, olha, filho, eu fiz isso, aconteceu aquilo, entendeu? Então, acontece, coisas assim desse tipo, acontecem mesmo. E a alma humana, você consegue ter acesso, né, a esse conteúdo conforme o tempo vai passando e você vai evoluindo. Então você vai vendo, puxa vida, como é que eu sabia disso? Como é que eu, de repente, percebi tal coisa? Por quê? Porque nós não somos uma única vida existencial. Seria até ridículo pensar isso, porque não faria diferença nenhuma se você fosse um único conteúdo numa vidinha de quantos anos? 30, 40, 50 anos, para quê? Para viver no mundo espiritual? Para que você ia vir uma vez só aqui na Terra? Me fala. Para quê? Para que um nenê ia nascer, virar uma criança e de repente pegar uma doença, morrer? Para quê? Se ela não tivesse uma expiação, alguma coisa para passar naquele momento, que fosse importante não só para ela como indivíduo, como para que os pais tivessem que passar por determinada prova para aguentar aquela prova de fogo de perder um filho, entendeu? Por algum motivo que a gente desconhece de vidas passadas, vai saber o que aconteceu. Percebe? Não dá para a gente também identificar que cada situação que a gente passa, a gente pode falar assim, ah, mas isso tudo vem de vidas passadas, mas vem dessa também. São consequências de atos que nós temos nessa vida também. Né? Eu tenho uma pessoa que é uma infelicidade dizer isso daí, mas eu conheci uma pessoa que depois, que trabalhou com coisas pesadas, magia negra, era uma pessoa até muito distinta, porém enveredou pelo caminho errado. O que aconteceu? Ele diz que o fato dele ter trabalhado com aquilo, ele perdeu um bem precioso. O filho dele morreu num acidente. Então ele se enquadrou e falava abertamente para todo mundo que ele foi o culpado da morte do filho. Mas a gama de conhecimentos que tinha essa pessoa era muito grande. Para ele entender, ele assumiu, né, a culpa daquilo, ele entendeu perfeitamente, né, e continuou, tocou a vida dele da maneira que pôde, né, com aquela dor, com aquele machucado, de perceber, né, que aconteceu. Mas já tinha, não tem jeito de voltar atrás, o que tem jeito de você consertar. E foi isso que ele fez. Ele dedicou a vida dele para ajudar as pessoas, para orientar as pessoas, para fazer tudo que fosse ao alcance dele, para poder compensar, se é que é possível, né, a perda daquele filho, que não foi uma culpa direta, mas sim uma culpa indireta, na opinião dele, por ter mexido com coisas pesadas, coisas que não levam para lugar nenhum. Tá certo? Então é isso daí. A alma humana nos dá realmente sabedoria para a gente saber distinguir o certo do errado. Ela é a nossa consciência e é o nosso algoz também quando a gente faz coisas erradas. Fica martelando na nossa cabeça, eu não devia ter feito isso. Tá certo? Espero ter esclarecido. Vamos para a próxima. É possível que espíritos trevosos que estão na Terra fazendo coisas ruins irem para a luz? O que seria necessário para levar esse espírito para a luz? Qual seria o processo? Esses espíritos podem ser convertidos? A pergunta foi da Julie, da Noruega.
Um abraço aí, pessoal, os brasileiros que estão vivendo aí na Noruega, friozinho aí, né? Bom, vamos lá. Sim, de certa maneira os espíritos podem ser convertidos, mas não aquela conversão como você vê, por exemplo, em centros espíritas que eles acham que faz uma doutrina, ou duas, ou três, ou quatro, e muda a cabeça de alguém. Você tem que pensar que se você for no pior pavilhão que existe lá na Bangu, na penitenciária, onde tem os piores criminosos, tá? Você não vai chegar lá num criminoso daquele e convertê-lo em 5 minutos de conversa, em 10 minutos de conversa. Talvez nem em um ano, se você começar a visitar regularmente, talvez você consiga, aconteça alguma coisa, você já consiga alguma melhora naquele indivíduo. Mas dizer que você vai convertê-lo totalmente, você não sabe o que se passa internamente naquele ser. Você não tem muita ideia. Mas é um trabalho que poderia ser feito, entende? Então, a mesma coisa no que tange a espíritos trevosos. É com o tempo, com a demonstração, com a sabedoria, com aquilo que você fala, que você orienta, que mesmo aquele que está te atacando, e ele vai percebendo que ele não tem forças contra o bem, contra as forças do bem, contra as forças da luz, mais precisamente falando, então o que acontece? Ele recua. Ele vai recuar, recuar cada vez mais. E recuando, ele vai perceber que, peraí, alguma coisa está errada. Então existe um poder maior. Será que eu precisava estar sofrendo desse jeito? Será que eu preciso lutar tanto para tomar energia das pessoas para poder me manter aqui? Será que não tem um outro lugar que eu possa ter um pouco mais de paz? Porque a vida de um espírito trevoso não tem paz nenhuma. Eles são castigados por seus superiores e os superiores dos superiores e assim por diante. É aquele clima, sabe, terrível, né? Então, um espírito desses não tem paz mesmo, nenhuma. Ele está buscando, e lá no seu íntimo, em algum momento ele vai querer buscar essa paz, ele vai querer sair daquilo, quando os bons espíritos então começam a aconselhá-lo. É o que eu falo na questão dos Exus, né, que recebem então a orientação de um guia da direita, um caboclo, um preto velho, um chefe de corrente espiritual, que os adota, né, os apadrinha para que eles possam aprender a trabalhar para a luz. E eles, conforme eles vão evoluindo e não caem, né, porque a queda é possível a qualquer momento desses seres, tá? Porque eles recebem influências muito fortes dos espíritos trevosos que vêm lá de baixo, né? As forças da luz vêm lá de cima, ou vêm lá de baixo. Então, é aquela luta constante, interna dele também, tá? Então, nesse momento, quando esse ser, ele tira aquele cascorão grosso de energia, tá? Ele se purifica, você trouxe ele para o lado da luz, entendeu como é que é? Então, nesse momento, esse ser pode ser convertido. E o médium, por exemplo, nesse caso, é aquele que tem que ter uma atitude muito correta, sabe? Um reto caminho mesmo, para demonstrar, para ensinar. Porque se o médium cai, o médium fala uma coisa e faz outra totalmente diferente, né? Não adianta nada mesmo. Um mago também, ele tem um reto caminho. Se ele fala uma coisa e age de maneira completamente diferente, ele não vai conseguir nada, nem a luz na vida dele para fazer o que ele precisa, e muito menos o médium vai ter bons espíritos para auxiliá-lo, e sim espíritos trevosos que vão levar ele para o buraco. Tá certo? Então, espero ter respondido aí a sua pergunta. Vamos para a próxima. Frater, por que as elites, apesar de Bafomé ser uma egrégora corrompida, ainda a cultuam e divulgam? Douglas, São Paulo. Bom, Douglas, tudo bem com você? É isso aí. A gente já falou algumas vezes sobre isso, e é claro que às vezes a gente, como ocultista, a gente faz alguns testes, né? E sempre me intrigou o fato dessa efígie do Bafomé que era adorada pelos templários, né? Eles eram um ser andrógeno e tal, aquela coisa que você vê, né, no Bafomé do Eliphas Levi, né? Era um ser andrógeno, com seios, né? Tinha o bastão de Esculápio que representava o falo, os chifres que era sinal de sabedoria, parará, aquela monte de coisa, só que uma figura extremamente diabólica, mais para trevosa do que para uma figura iluminada, né? E os templários, a gente sabe muito bem que, vamos dizer assim, tá? Eles guerreavam, lutavam, saqueavam, vai saber o que eles aprontavam.
Quer dizer, não era um povo, né? Eles matavam em nome de Jesus, ou da igreja, ou da crença deles, ou daquilo que eles acreditavam, mas nem sempre era correto. Não estava certo. Né? Muitas coisas que eles faziam não estavam certas. Obviamente, as atitudes dos templários levaram o quê? A trazer uma egrégora nociva, maligna, que assumiu aquela personalidade daquela figura que eles adoravam. Então essa figura, o que ela faz? Quando você atrai uma criatura das trevas, tá? Essa criatura das trevas, ela vai te levar para o buraco, fatalmente. E foi o que aconteceu com os templários. Né? Praticamente foram destruídos e aí pequenos focos, um foi para um lado, foi para a maçonaria, foi para não sei aonde. Quer dizer, tentaram ressurgir aí e através de outras ordens, uma a qual eu pertenci, que também tinha um certo culto a Bafomé. Lá eu percebi o seguinte, né, que o dirigente dessa ordem templária, ele falava assim, Bafomé me defende, Bafomé impede que aconteça alguma coisa comigo. E na verdade aconteceu, porque eu tive um sonho premonitório e falei para ele que eu tinha visto 2 caixões. 2 caixões, um representava uma doença e outro alguma coisa e esses caixões estavam cheios da água. Então isso significava alguma coisa e que eu sabia que um padre, ou um cara que se dizia padre, que para mim não é, que faz maldade, né? Tinha feito um trabalho de magia negra porque ele teve uma briga com esse cara e esse cara falou que ia destruir a Ordem Templária, assim como a igreja da Antiguidade também destruiu a Ordem Templária. E dito e feito, esses 2 caixões, esse dirigente da Ordem Templária, ele teve um AVC, né? Ele era um empresário muito bem sucedido, ele perdeu tudo, e a ordem naquela época ficava perto da ponte da Casa Verde, teve uma inundação em São Paulo, e se perdeu tudo, tudo, tudo. Tinha muitos manuscritos, tinha muita coisa, muitos documentos da antiga Ordem Templária, tá? Que era uma linhagem verdadeira mesmo da França, da Ordem de Templo da França, dos Cavaleiros Templários, e eu vi esses documentos, né, documentos antigos, com datas antigas, enfim, se perdeu tudo, tudo. Então vocês veem, essa entidade não os ajudou e não ajudou os templários originais. Tá? Aí um dia que eu fiz, eu pintei um quadro com essa figura, né? Botei um selo, ativei o quadro e falei, eu vou botar esse selo para trabalhar para mim. Ele começou a fazer algumas coisas que eu estava pedindo, que era assim, de coisas de negócio, coisas desse tipo, para abrir os caminhos e tal. De repente ele começou a nos atacar. Aí eu tive que queimar o selo, destruir e afastar esse ser da nossa vida. Aí eu cheguei à conclusão que esse ser era um ser extremamente nocivo, que não se deveria mexer com esse ser, muito menos adorá-lo, para afastar essa figura do mal, a figura muito, aliás, demoníaca, né? E afastar isso daí, que não valia a pena trabalhar com isso daí. Bom, tempos depois eu conheci outras pessoas que haviam trazido a ordem de Bafomé, que era da Alemanha, um alemão lá inventou essa ordem, eles trouxeram para o Brasil. Todos os participantes dessa ordem de Bafomé levaram na cabeça. Tem um que levou tiro, o outro ficou doente, outro foi não sei o quê, o outro morreu. Olha, enfim, a ordem ela foi totalmente destruída. Você vê que quão nocivo é esse ser, tá certo? Então, se as pessoas seguem, Douglas, são pessoas imbecilizadas, tá? Porque vão levar na cabeça, fatalmente estão mexendo com uma força trevosa. E força trevosa, ela te dá a ilusão de poder, mas ela te toma um bem mais precioso. Lembre-se sempre disso daí, tá bom? Vamos para a próxima e última agora. A Mirella do Rio Grande do Sul disse o seguinte, se alguém trabalha com uma entidade, e no caso nós também trabalhamos, será que essa entidade pode ser virada contra nós? Ô Mirella, essa é uma pergunta bastante pertinente, porque é assim, tem gente que trabalha, eu trabalho com a pombagira fulana de tal. A pombagira fulana de tal, e a pessoa lá trabalha também com a mesma pombagira fulana de tal. Mas é uma pessoa que, de repente, nós brigamos com ela.
ela pega a pombagira dela, né? Faz uma oferenda, é a mesma, vamos dizer, o mesmo nome, e manda nos atacar. É possível que isso aconteça? É possível. Porque, veja bem, vamos imaginar o seguinte, que você, como uma pessoa espiritualizada, né, que eu acredito que você seja, você não vai pedir maldade para essa entidade, porque entenda que as entidades da esquerda são entidades trevosas. Podem estar buscando a luz, mas eles são, né? Só que essa pessoa que fez a maldade, ela trabalha na linha da quimbanda. Então ela tem o quê? Um quiumba que adotou o nome igual da sua pombagira, que na verdade não é a mesma. Não são seres idênticos, tá? Então, veja bem, é possível que isso aconteça, mas a sua poderá te defender se ela assim desejar, porque é a função desse povo da esquerda agir como guardiões, tá? Então, isso acontece. Agora, também foi feita uma outra pergunta, que eu acho que é até pertinente. O pessoal fala, trabalho com a deusa Hecate e tal, será que ela pode ser usada contra mim? Deuses não fazem maldade contra ninguém, pessoal. Vocês estão enganados aí quanto a isso daí. Vocês estão misturando as estações, né, com outras entidades que o pessoal chama de deuses, mas são demônios. Quem faz maldade são demônios. Hecate é uma grande deusa maravilhosa, protetora dos lares e não faz maldade para ninguém. Tá certo? Então não misturem as estações. Tá certo? Então, pessoal, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Se vocês querem mais, escrevam, perguntem, vão participar com a gente. E não esqueça de dar o like aí pro Mago, assinar o nosso canal e acionar a sinetinha para recebimento de avisos de novas publicações. E se você quiser estudar mesmo com a gente, então tá aí, maisondelamagie.com.br, é a nossa loja virtual com diversos estudos para você escolher, né? E você faz o pagamento e já faz o download na hora desse material e vai estudar, vai aprender e vai se desenvolver. Tá bom? Então, pessoal, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!